Vamos lá. Livro 1 Reis, capítulo 18. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Amém? Depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, apressa-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-te a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa caverna, sustentando-os com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que vida conservemos os cavalos e mulas de todos que estão, de modo que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho, Obadias por outro. Estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o reconheceu, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe: Sou eu. Vai e dize a teu senhor Elias está aqui. Ele, porém, disse: Em que pequei para que entregue seu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles: Não está aqui, fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora dizes: Vai e diz a teu Senhor: Elias está aqui. Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo e dar as novas a Acabe, não te achando, me matará. Mas eu, teu servo, temo o Senhor, desde a minha juventude. Porventura não dissera o Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa caverna, e sustentei-me com pão e água? Agora tu dizes: vai e dizes ao teu Senhor: ele está aqui, ele me matará. Disse Elias: tão certo vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou deveras hoje, me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, a anunciar-lhe o acontecimento, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe, Elias disse: Tu és o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor, seguiste a Baalins. Agora manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo. Traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal, segue-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Só até aqui. A gente vai falar depois. Glória a Deus. O capítulo é longo, vai até lá no 46, viu? Fala para a Irmandade, quem puder ler até o final, leia. Nós vamos conversar bastante aqui, mas leia.
Maneuci, depois me chama no particular pra gente conversar, né? Até pra gente orar junto. Anitta, amém. Tudo bem, vamos lá. Profeta Elias. Deixa eu colocar aqui a Bíblia. Um pouquinho em cima. Vamos entender o que estava acontecendo aqui, né? Entender para a gente poder entender o contexto da palavra. Muito bem. Elias, lá no verso 17, tá? Elias diz ao rei Acabe, que era o rei de Israel, tá? Elias diz ao rei Acabe assim, olha, eu vou voltar aqui no 17 para nós entendermos o contexto daquilo que estava acontecendo. Então Elias diz para o rei Acabe assim, rei Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Então, o que aconteceu? Mediante a desobediência, né? A desobediência do povo de Israel, Deus promete que não haveria chuva sobre a terra. Não haveria chuva. Deus promete, olha, não haverá chuva, ó rei. E aí Deus faz o que para ele assim, Elias, foge, né? Vai, retira-te daqui e se esconde. É interessante, irmão, nós entendemos que muitas vezes, Deus ele conhece o tempo de todas as coisas. Para tudo existe um tempo determinado. E muitas vezes é tempo de nós recuarmos. Muitas vezes não é tempo de nós batalharmos, às vezes é tempo de nós retirarmos. Mas nós estamos com o Senhor e o Senhor nunca se afasta. Não, o Senhor ele tem a sua forma de agir. O Senhor ele tem a sua forma de trabalhar. Deixa eu virar um pouco aqui, que eu acho que eu estou torto, né? O Senhor ele tem a sua forma de trabalhar. Por que eu digo isso? Lembra, até Jesus, antes de nascer, Deus não apareceu para José, pedindo que eles se afastassem, fossem para outro lugar, antes de voltar. Então, assim, existe o tempo determinado. Às vezes na nossa vida é momento de batalhar, às vezes não. Nesse caso aqui, o que acontece? Elias, ele se afasta, ele entra numa caverna e nessa caverna ele fica ali durante um bom tempo e ele era alimentado por corvos. Os corvos traziam pão e carne de manhã, à noite ele trazia pão e carne. E ele bebia ali água do ribeiro. E todo o tempo o Senhor nunca deixou Elias desamparado. Assim como nesses momentos que não é momento de nós colocarmos a nossa mão, de nós agirmos, o Senhor sempre irá nos sustentar. O Senhor sempre estará com você no momento certo. No momento certo, se você seguir a palavra, se você se encaminhar como deve ser encaminhado, em tudo o Senhor será contigo, conosco. O que acontece? Passa-se um bom tempo. O ribeiro seca, né? Aquele local onde ele estava tomando água, ele seca. E aí é interessante nós vermos o quê? Ai, matei pernilongo, tá? É interessante nós vermos o quê?
que este foi o sinal para que Elias saísse dali. Esse era o sinal para Elias, dizendo: Elias, agora é hora de pôr-te a caminho. Às vezes, Irmandade, nós vemos alguma coisa acontecer na nossa vida e nós temos como desgraça. Às vezes acontece alguma coisa que nos impede de fazer alguma coisa. Às vezes eu vou fazer uma viagem, o carro quebra, ou acontece um atraso no meu voo, no meu ônibus, e nós reclamamos. Ah, Senhor, Santo Deus, seja comigo, Senhor. Ah, minha irmã, meu irmão, o Senhor está sendo com você. Porque são nesses atrasos, são nessas pequenas coisas que vêm acontecer que o Senhor traz o livramento para a nossa vida, para aqueles o qual o Senhor ama. Então, toda vez que acontecer alguma coisa na sua vida, deixa de pensar com os maus olhos, mas pense a partir de hoje com os olhos no céu. O Senhor está te livrando de alguma coisa. Ali acabou a água no ribeiro. E o Senhor fala para Elias: Elias, vai-te e se põe a caminho. Elias sai para Sarepta, né, que era uma cidade de Sidom. Ele vai e Deus fala assim: ó, eu já preparei uma viúva para te sustentar. Ele vai até a casa dessa viúva. Nessa casa da viúva também não tinha nada. E aí onde nós vemos assim: Senhor, como é que o Senhor manda Elias para ser sustentado por uma viúva que também não tinha nada? Porque Deus faz isso na nossa vida. Deus prepara coisas da nossa vida de uma forma diferente. Aonde você acha que não tem fonte, aonde você acha que não sai água, da onde você acha que está seco, é onde Deus faz brotar água no deserto, é onde Deus faz aparecer do nada a tua necessidade. É assim que Deus opera. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. É para você não dizer que foi pela força do teu braço. É para você não dizer que foi pelo teu esforço. Não, foi pela misericórdia do Senhor na tua vida. Por isso que Deus opera dessa forma. Quando achamos que está tudo errado, então é onde Deus tem operado. É onde Deus opera na nossa vida. Entende a diferença do trabalhar de Deus e do nosso? Nós andamos sempre o quê? No comodismo, aonde está bom para nós. Deus não. Deus ele opera no oculto. Deus ele opera na contramão das coisas, na matemática que não faz sentido para o ser humano. Deus ele exalta os humildes. Deus ele rebaixa o soberbo. Deus ele pega aquele que não tem condição nenhuma de estar ali e coloca entre os grandes. Deus é aquele o qual faz a loucura, a sabedoria terrena, a sabedoria dos homens se tornar loucura diante de Deus. O qual pega aquele humilde sem sabedoria nenhum, enche do teu Espírito Santo e dá um show no meio daqueles que se dizem sábios. Deus ele trabalha dessa forma. E ali Elias vai. Elias vai até aquele local. Aquela viúva já não tem nada. Deus faz prosperar o azeite naquela viúva. Deus permite a morte do seu filho. Deus permite a aprovação de Elias para mostrar que a confiança de Elias estava no Senhor. Deus faz uma obra, mas não é a nossa palavra de hoje. E então chega o momento que o Senhor fala lá no terceiro ano já. No terceiro ano, Deus fala para Elias o quê? Elias, vai até Acabe e eu trarei chuva novamente. A palavra de Deus a Bíblia vai nos dizer que já em Samaria, onde tudo isso estava acontecendo, já estavam passando por extrema fome. A Bíblia vai dizer que Acabe chama Obadias
que era o seu mordomo. E para que vocês entendam, o mordomo ele era um cargo de confiança. O mordomo era um cargo de confiança. A função do mordomo ele era andar do lado do rei, protegendo a vida do rei. O mordomo era quem se alimentava primeiro do que o rei, colocando a sua vida em risco, porque talvez aquele alimento poderia estar envenenado. O mordomo estava ali. O mordomo cuidava das finanças. O mordomo administrava a vida do rei. Então Obadias era um cargo de confiança. Zorobabel, Jezabel já havia matado todos os profetas que ela pôde. Obadias, temendo ao Senhor, a Bíblia diz que Obadias era um homem temente ao Senhor. Ele começa a pegar os profetas, pega no número de 100 profetas, e de 50 em 50 ele esconde. Ele esconde os profetas do Senhor e sustenta eles com pão e água. Obadias era um homem temente. Acabe pega Obadias e fala assim: Obadias, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar a terra. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E nós vamos ver, de repente, vá que nós achamos um pouco de erva. Algum lugar aparecendo que tenha um pouco de erva. Para que nós não venhamos deixar os nossos cavalos morrer. Obadias, está tudo morrendo. Vamos tentar por pelo menos salvar um pouquinho de cavalo, um pouquinho de animal. Obadias sai. No meio do caminho, Obadias, Acabe vai para um lado, Obadias para o outro. Obadias encontra Elias. Quando se encontra com Elias, Obadias se prostra diante de Elias. E nós entendemos, para nós entendermos o respeito que nós temos que ter mediante aqueles que de alguma forma levam a palavra do Senhor. E não na questão de se prostrar, de adorá-lo, não. Somente Jesus Cristo, somente o nosso Senhor precisa ser adorado e exaltado, mas o respeito que se tinha. Muitas vezes existem muitas críticas. Às vezes as pessoas criticam muito. Às vezes as pessoas precisam deixar de ser pedra e ser um pouquinho vidraça para entender muita coisa. Obadias se prostra diante de Elias e diz para Elias assim: És tu, meu senhor Elias? Elias diz: sim, sou eu. Vai a Acabe e fala que o Elias está aqui. Obadias fica com tanto medo porque ele diz para Elias assim: Elias, não há local nessa terra, não há lugar desse mundo que Acabe tenha enviado pessoas para te procurar, para ir atrás de você e fazer essas pessoas jurarem que não tinha te visto. Porque, meu irmão, quando o adversário pode te procurar para tudo que é lado, mas quando o Senhor quer esconder um servo e uma serva do Deus vivo, não há adversário que possa te achar na face da terra. Ele passa do teu lado, ele não te enxerga, ele pode te buscar a te matar, mas se o Senhor tiver um propósito, se o Senhor te esconder na face da terra, o teu adversário não te encontra. Pode correr para um lado, pode correr para um outro, pode querer te buscar, ele não te acha. Porque daquele, que bom aquele que está debaixo das asas do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor ajunta o teu povo debaixo das asas, assim como uma galinha esconde os pintinhos. É assim o nosso cuidado, o cuidado que o Senhor tem para conosco. Deixa eu ver o que o irmão Ronaldo mandou aqui. Nem sempre quando o ribeiro seca nas nossas vidas é o inimigo agindo, exatamente, mano. Mas sim é o nosso Deus permitindo para ver o seu agir e efetuar em nosso favor. Perfeito.
Muitas vezes aquele mal que achamos é o adversário, não é. Às vezes é Deus trabalhando para nos conduzir. Não há melhor coisa do que sermos conduzidos pelo Senhor. Ainda que no meio do caminho tenhamos medo. Mas a confiança deve prevalecer. Ainda que tenhamos medo, a confiança deve prevalecer. Obadias, né, ainda fala para Elias assim: Elias, mas e se eu for e o Espírito do Senhor te conduzir? Olha que lindo! Até Obadias sabia que Elias era conduzido pelo Espírito do Senhor. Até Obadias via isso, acreditava. Elias, e se eu for lá avisar Acabe e você for conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor, para outro lugar? Quando eu voltar aqui e não te achar, Acabe vai me matar. Mas Elias promete: não, vá, avisa Acabe, eu estarei aqui, o Senhor mandará chuva para Israel. Obadias vai. Acabe, quando chega, primeira coisa, Acabe olha para Elias e diz assim: ó, és tu perturbador de Israel? Ousadia. Elias olha para Acabe e diz assim: ó, eu não sou perturbador, mas tu e a família de teu pai deixaram os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Eu vou dizer uma coisa: não há melhor forma, minha irmã, meu irmão, entenda isso. Não há melhor forma de conduzir a nossa vida do que na obediência. Cada vez que eu ou você nós nos desviamos do caminho, não significa que Deus castiga, porque tem gente que acredita assim: ó, Deus castiga. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia não diz que Deus castiga, pelo contrário. Tiago vai dizer assim, ó, que Deus, ele não tenta ninguém, mas nós mesmos nos colocamos em tentação mediante as nossas atitudes. De Deus não pode surgir o mal. Pelo contrário, o mal ele surge pela ausência de Deus. Quando eu retiro Deus da minha vida, naturalmente o mal surge. Então, todas as vezes que nós nos desviamos da palavra, eu dou vazão, eu dou oportunidade para o adversário operar na minha e na sua vida. Entende por que nós devemos andar inteiramente ali dentro da palavra, sem ter do que se envergonhar, se apresentando diante de Deus, confiante de que Ele vai operar na minha vida, na sua vida? Meu irmão, minha irmã, não se afaste da lei de Deus, não se afaste daquilo que o Senhor pede para você fazer, dos conselhos de Deus, deixa Ele conduzir a tua vida. Não tem como dar errado, é uma certeza viva, assim como nós respiramos, assim como o ar que nós respiramos, é uma certeza de que o Senhor te dará vitória. Mas para isso, precisamos o quê? Estar do lado dele. Olha só. Feito isso, Elias, olha a ousadia do servo de Deus. Elias fala para Acabe assim, ó, faz o seguinte, chama os 450 profetas de Baal. Chama os 400 profetas do poste sagrado que se sentaram junto com Jezabel, que comem na mesa dele. Eu estarei aqui sozinho. Vá, junte todos eles. Vá para o Monte Carmelo. Nós teremos um encontro lá.
Glória a Deus! Bendito é o dia em que o Senhor marca o encontro com o teu adversário para provar que o Deus que você serve não é Deus de Baal, para provar que o Deus que você serve é o Deus criador de todas as coisas, para deixar o teu inimigo envergonhado. Meu irmão, minha irmã, Deus marca o dia e o dia em que o Senhor levantará a tua cabeça já tem marcado data, o qual o Senhor levantará a sua cabeça, mostrará para o teu adversário que até hoje ele te perseguiu, até hoje ele te buscou e o Senhor te escondeu. Ele tentou tirar a tua vida, mas o Senhor esteve contigo, te escondendo na direita, te escondendo na esquerda, e quanto mais ele te buscou, menos foram as vezes que ele te achou. Tudo isso para marcar o dia da sua própria derrota. O dia em que o teu adversário achou que te tinha nos braços, mas perdeu a vitória para o Senhor. Foi ali, reuniu os profetas, o povo de Deus, e aí ele diz para o povo de Deus a seguinte frase: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se é Baal, segue-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós temos... quantas vezes os nossos pensamentos vacilam? Quantas vezes na nossa confiança está firme, mas de repente vacila? E nós passamos a andar por outros caminhos. Ainda que seja nas pequenas coisas. Ainda que seja nas pequenas coisas. Às vezes está firme com o Senhor. Mas às vezes você olha, já está nas coisas do mundo. Às vezes está na parte, né, na semana de crente. Vai para a igreja, ora, fala das palavras de Deus. Na outra semana, está na semana das coisas do mundo. Ouve músicas pagãs, anda por caminhos que o Senhor não se agrada, faz as coisas que o Senhor não se agrada, se mete em confusão. Na outra semana, está na semana crente, o pensamento variando entre o Senhor e entre a Baal. Os pensamentos entre as coisas santas e entre as coisas do mundo. O Senhor te entrega uma vitória. Primeira coisa que você pensa é na vingança do teu adversário. O Senhor faz as coisas na sutileza. O Senhor não precisa que você cante vitória sobre o teu adversário. O Senhor fará isso por você. Sabe por quê? Porque até mesmo na nossa vitória, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos se tornar soberbos. Até mesmo nas nossas vitórias, quando o Senhor nos dá alguma vitória, se você não tomar cuidado, você se torna soberbo. Tem coisa que é entre você e o Senhor. Tem coisa que é entre você e o Senhor. Ninguém mais precisa saber. E se alguém mais precisar saber, não tenha dúvida, o Senhor vai ser quem levantará a tua cabeça, te colocará em destaque para que todos vejam. Mas fique em silêncio. Deixa o Senhor cantar a vitória sobre a sua vida. Porque até nós, quando iremos cantar vitória, às vezes ofendemos, às vezes magoamos alguém. Vamos lá. Mandou chamar então. Olha só. O Senhor, o Elias fala assim, façam o seguinte. Vocês estão em 450? Toma aí
né? Então em mais quantidade, era 451, de 450 de um, 400 do outro. Então é o seguinte, toma 2 novilhos, façam um altar para vocês. E nós iremos, eu farei da mesma forma, tomarei um novilho e farei um altar para mim. E nós clamaremos ao nosso Deus. Eu clamarei ao meu Senhor, o Senhor de Israel. E vocês clamarão ao seu Deus, a Baal. Aquele que responder com fogo do céu primeiro, esse será o Senhor. O povo viu que aquilo era bom. O povo gritou, glória a Deus. Vamos ver qual que vai ser o melhor. Começaram. Elias falou, vocês estão em maior quantidade? Começa vocês primeiro. Eu estou sozinho. Pegaram 2 novilhos, prepararam ali um altar, cortaram os novilhos, colocaram em cima do altar e começaram ali a clamar, a buscar os deuses deles. E ali eles se retalhavam com facas, com lancetas, até derramar sangue, segundo o costume. Meu irmão, tem um pernilongo aqui me comendo. Segundo o seu costume, estavam buscando ali, estavam ali clamando. Clamaram de manhã até o meio-dia. Até que, quando chegou o meio-dia, eu acho muito engraçada essa parte. Aqui, ó. Elias começou a zombar dele, está no verso 27, ó, dizendo, clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tem alguma coisa que fazer, ou que planeja alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite que seja despertado. Elias começa a zombar. E o povo ali se batendo, se machucando e clamando ao Deus de Baal. Ah, Baal! E nada de Baal aparecer. Quando deu o horário do cereal, que era ali no início da tardezinha, parou, não veio nenhum. Chegou a vez de Elias. Peraí que tá aparecendo os trecos aqui. Elias já fez diferente. Elias, a primeira coisa que fez, ó, reparou o altar do Senhor. Irmãos, Irmandade, entenda uma coisa. Às vezes, para eu adorar ao Senhor, para eu buscar o Senhor, primeira coisa que nós precisamos fazer, restaurar o templo. Restaurar o templo. Nós somos o templo do Senhor. Não adianta eu querer adorar o Senhor, não adianta eu querer buscar ao Senhor, se o templo ainda não foi trabalhado, se a terra ainda não foi mexida, não adianta eu plantar a semente. A semente não brota em terra dura. A terra precisa ser trabalhado. E às vezes o trabalhar de Deus, ele machuca um pouco. Às vezes o trabalhar de Deus, ele deixa a gente um pouco entristecido, porque nós não entendemos os planos. Mas entenda uma coisa, para que Deus possa operar na tua vida, o templo do Senhor precisa ser restaurado. Elias pega ali, começa a mexer no templo, separa 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel, e ali monta o altar do Senhor. Montando o altar do Senhor, ele faz uma vala ainda em volta, pega o novilho, mata o novilho, picota ali no novilho, separa, coloca em cima da lenha. Aí fala para o povo assim, agora faz o seguinte, junta aí uns balde de água e joga em cima disso aí. Talvez o povo deveria pensar assim, mas como assim? Se o outro ali seco
Não pegou fogo, o outro quer que molhe ainda. Porque quando o Senhor precisa mostrar para o nosso adversário, Ele faz da forma mais difícil, Ele faz da forma que não deixa dúvida, Ele faz da forma que prova para você e prova para aqueles que estão em volta que Ele é Deus na tua vida. Jogaram água uma vez, Elias falou assim, não, vai lá, junta mais água aí, pega os baldes. Jogaram a segunda vez, Elias falou assim, ó, joga uma terceira. Jogaram uma terceira vez a ponto de tudo ficou molhado. Encheu ali aquela valeta em volta, a lenha molhada, o novilho molhado, as pedras molhadas e ainda cheio de água em volta. Quem diria que isso poderia pegar fogo? De repente, Elias olha para o alto e diz assim, ó, essa parte eu vou ler porque é lindo. Ó, Elias aproximou-se e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que sou servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Entenda isso, vou ler de novo. E que sou servo e segundo a tua palavra fiz todas essas coisas, meu irmão, minha irmã. Se você estiver dentro da palavra, se você estiver na obediência, não importa, pode parecer impossível, o impossível se torna possível na tua vida, o operar de Deus é garantido na tua vida, mas fica dentro da palavra. Não tenta colocar a tua mão, não tenta dar o seu jeitinho, espera no Senhor, ainda que demore, ainda que pareça longo o tempo, espera no Senhor. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu és Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu, olha só, o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Irmão, santo Deus! Deus é Deus verdadeiro. Deus não é Deus de Baal. Deus não é Deus de mentira, Deus que engana, Deus que mente. Deus é um Deus verdadeiro. Toda promessa, tudo aquilo que Ele te prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Mas Deus, Ele é um Deus de mão dupla. Para que Ele possa cumprir, é preciso que você esteja diante da tua palavra, diante do teu caminho, fazendo a tua vontade, o teu querer. Não adianta você andar por caminhos errados, querendo que Deus opere, e depois reclamar que Deus não operou, que Deus não fez isso, não fez aquilo. Você não cumpriu com a tua parte. Deus é um Deus de mão dupla. Precisa cumprir a tua parte. Deixa eu ver como que o irmão Ronaldo mandou aqui, que ele já mandou 2 vezes e eu não li. Espera aí. O Senhor ama por isso, Ele cuida de nós. Não foi isso não. Irmãos, temos que pensar nas coisas do alto, ou seja, pensar no reino de Deus e não nas questões terrenas. Essas serão acrescentadas a nós. Isso é verdade. Morivaldo, Deus de Elias, o poderoso nosso Deus, glória a Deus. Cadê? Irmão, aqui uma verdade, nós somos verdadeiro altar do Senhor. Não é um local, pois o local só é santificado porque nós ali estamos no seu verdadeiro templo, a sua igreja. Isso é verdade, isso é uma coisa que muitos não sabem, irmão Ronaldo. Ainda bem que você falou isso. Tem gente que se coloca toda
Coloca toda a sua confiança no templo. O templo não é a igreja, mano. Se a igreja não tiver o povo do Senhor ali dentro, não serve para nada. O templo somos nós. O Espírito Santo habita em nós. Precisamos ir para a igreja? É bom, boa coisa é de nos reunirmos. Um local de reunião. Mas não é isso. Esse local de reunião pode ser na igreja, pode ser na minha casa, pode ser debaixo de um pé de manga, não importa onde seja, mas o povo precisa estar congregado, precisa estar reunido. E isso não tem uma placa. Não é isso. Não é uma placa que diz aonde nós devemos estar. Nós precisamos estar reunidos em um único nome. Jesus Cristo, aquele que foi exaltado, o nome que está acima de todos os nomes. Ali, quando cai fogo do céu e já vai acabar, 4:1, mas já vai acabar. Quando cai fogo do céu e consome tudo, o que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias ao povo: agarrai os profetas de Baal. Juntaram aqueles profetas, levaram para uma região ali, eu não lembro. Não lembro de onde eles levaram aquele povo ali. Aqui, junto ao ribeiro de Quisson. E ali mataram todos. Deus pode te dizer uma coisa. Não vai sobrar um. Entenda. Não vai sobrar um que foi contra o teu Deus. Não vai sobrar um. Mas lembre, não é você que se exaltará. O Senhor te exaltará. Toma cuidado com a tua língua. Toma cuidado com a tua boca. Porque até mesmo na hora de receber a benção, nós podemos fazer o anjo voltar para trás. Da forma que nós recebemos essa benção. Tá bom? Feito isso, Elias sobe novamente no monte. Falei o nome do monte agora, né? Tô com a cabeça assim. Cadê? Monte Carmelo. Elias sobe no Monte Carmelo novamente. Deixa eu fechar aqui, que senão a palavra vai longe. Sobe no Monte Carmelo, se ajoelha, coloca a cabeça entre as pernas, se prostra diante do Senhor, ora ao Senhor. Moisés. Elias já conseguia ouvir o barulho da chuva chegando. A chuva ainda estava longe, mas o Senhor já fazia Elias ouvir o barulho da chuva. Elias olha para Acabe e fala assim: Acabe, né? Fala para Obadias, avisar Acabe. Fala para Obadias subir, come logo e se põe a caminho antes que a chuva o pegue. Elias sobe no monte, ora, fala para o servo assim, para o moço, fala: vai lá, vê se você está enxergando alguma coisa, vê se você vê alguma coisa. O moço vai e fala: não estou vendo nada, não. Então faz assim, você vai 7 vezes lá. Na 7ª você me avisa. Aquele moço foi 7 vezes. Na 7ª vez, ele falou para Elias: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Assim será a vinda do Senhor. Enxergaremos uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa nuvem vai começar a crescer. Essa nuvem são os anjos do Senhor.
vindo com Ele para nos pegar, para nos resgatar, para nos tirar desse mundo, porque o Senhor pode operar muita coisa nessa vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor pode te dar vitória em muita batalha, mas não há vitória melhor do que aquela que nos aguarda, aquelas que um dia sairemos deste reino, porque estamos desse reino, mas o nosso Senhor não é deste reino, não pertencemos a esse mundo, somos habitantes do céu. Viva nesse mundo como habitantes do céu, e obedecendo a palavra do Senhor, caminhando com Ele, e toda a batalha que o Senhor permitir na sua vida, tenha uma certeza, Ele entra com você até o final. A vitória é sua, mas novamente esteja na obediência dos caminhos do Senhor, se mantenha firme e muito o Senhor tem para te dar. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra. Deus seja louvado.